Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Em entrevista exclusiva ao programa Direto ao Ponto com os nossos colegas Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e José Maria Trindade, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a facada recebida durante a campanha eleitoral foi planejada e não uma armação, como seus opositores dizem. Eu teria que ter enganado todos os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora e depois o Albert Einstein. Qual é a reputação dessas entidades? Não faz o menor sentido. Eu posso levantar a camisa aqui, fiz 4 cirurgias. E você vê também que eu perdi, eu acho que 15 quilos, eu sou um cara meio magro. Perdi 15 quilos. Agora, perdi 10 centímetros do intestino, né? Eu fiquei com a bolsa de colostomia ali por quase 3 meses. Em relação à CPI da Covid-19, Bolsonaro diz apostar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, irá arquivar o relatório que vai ser entregue pelo senador Renan Calheiros. A comissão irá propor um indiciamento de Bolsonaro por alguns crimes, entre eles o de prevaricação. Vem pesado o relatório. Tranquilidade. Tranquilidade total. Isso vai simplesmente... Eu não posso admitir certas acusações. Vão fazê-la. Tudo bem, vai passar pelo Ministério Público. Eu acho que o MP vai... A tendência é que vai esse negócio todo. Isso é um circo. Tá? Não interfira nas decisões do senhor Augusto Aras, zero. Mas ele tem consciência do que está acontecendo. Todo mundo tem consciência. Ainda mais Omar Aziz, o próprio Renan Calheiros, o outro lá, o Randolph. São pessoas que não têm credibilidade nenhuma. Questionado sobre as eleições do ano que vem, Bolsonaro afirma que a tendência é que o segundo turno seja disputado entre ele e o ex-presidente Lula. O Lula tem voto, vai que não tem voto. Mas não é isso que estão botando aí. Ele não consegue tomar uma tubaína na esquina, em qualquer lugar que vai ser escrachado. Ele não consegue andar para lugar nenhum do Brasil. Debate com ele, se porventura vier candidato, será um prazer debater com ele. Você acha que o segundo turno será entre o senhor e ele? Não, se eu vier candidato, hoje seria eu e ele. Hoje seria eu e ele. E sobre a instabilidade com o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse que conversou umas 5 vezes com o ex-ministro Alexandre de Moraes desde o dia 7 de setembro. No dia seguinte, o ministro Fux, que fez um pronunciamento pesado contra mim, alguns chegam e rebate, contra-ataca, dá resposta. Calma, vou responder amanhã, mas calma, não tem problema. Eu aprendi a digerir as coisas. Nesse ínterim, houve contato com o presidente Temer. Ele não queria passar por telefone, a ideia dele veio para cá. Veio para cá, trouxe uma proposta, Eu juntei com o que eu falaria aqui, fizemos um pequeno acerto. A proposta estava boa, a minha também estava boa, foi uma fusão ali e saiu aquela nota, que muita gente no primeiro momento não entendeu. Agora você pode ver, não é o Brasil ou o Brasil. Como é que fica o Brasil perante o mundo? Como é que fica possíveis barreiras comerciais? A gente fica numa situação complicada. A exibição ao vivo do programa ontem rendeu mais de 350 mil visualizações simultâneas. A íntegra do Direto ao Ponto com o presidente Jair Bolsonaro está disponível no aplicativo Panflix e no canal Jovem Pan News no YouTube. Eu vou falar com o Zé Maria Trindade, de Brasília, que ele estava lá ontem. Boa noite, Zé. Qual que é a imagem que você saiu de lá do presidente? Um presidente mais tranquilo ou ainda bastante tenso com o que vem pela frente? Olha, compenetrado. Inclusive, a gente chegou num momento em que ele estava discutindo assuntos importantes como o preço de combustíveis, Muito boa noite, Gabriel. Boa noite, Ana. Boa noite, Cris. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Boa noite ao mestre Augusto, que hoje está nos acompanhando de longe, Mas amanhã certamente estará aqui. Olha, o presidente Jair Bolsonaro tinha saído de uma reunião para discutir o preço dos combustíveis. A ideia ali era, me informaram, definir ali retirada da CID, mas diminuiria muito pouco e aumentaria, seria um buraco, aumentaria a falta de recursos no orçamento e isso teria que ser criado um novo imposto e ficaria muito pior. Mas o presidente, na própria entrevista, ele confirmou, vai criar um Vale Gás. O projeto é de, a cada 2 meses, os que recebem o Bolsa Família
receberão um botijão de gás, né? um volume de gás. E isto é muito importante. Esse assunto cresceu. Então, estou só colocando, depois disso é que o presidente foi para essa entrevista muito importante. Olha, Gabriel, a gente vê a que ponto chega a loucura do debate político no Brasil. Não há nenhuma dúvida. Eu vi o local da facada, ele me mostrou. Eu fui fazer uma entrevista e ele me mostrou. Depois eu fui fazer outra entrevista, ele estava com a bolsa de colostomia. No hospital, o Augusto Nunes fez a primeira entrevista depois da facada e viu, né? Então, não há nenhum sentido dizer que o presidente não levou facada e muito menos dizer, foi uma facada de mentirinha. Não foi, não. Foi muito sério, o presidente quase morreu, né? E ele responde com a maior naturalidade e te garanto, se a gente tivesse falado, presidente, mostra, ele levantaria a camisa e mostraria. Então, não tem a menor possibilidade disso. Sobre o relatório da CPI, há evidências de que o Renan Calheiros, que é um desafeto do presidente, está preparando um relatório pesado, político, mas pesado. Vai tentar atingir a imagem do presidente, sim, e deve, segundo ele mesmo afirma, né, ser arquivado pelo Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República. A CPI pode investigar, pode sugerir um indiciamento, mas é o Ministério Público que detém esse poder de indiciar ou não o presidente ou os seus aliados, né? A CPI começou investigando a omissão e agora está dizendo que ele age demais, porque além do Ministério da Saúde, ele ouvia conselhos no que a CPI chama de gabinete paralelo, e eu chamo de gabinete de crise, se houver, né? Que é isso? Toda crise pressupõe um grupo especial para agir diretamente na crise. É assim agora sobre a dificuldade, a crise da estiagem, a crise energética, há um grupo estudando de como minimizar os efeitos. Isto é demitir o ministro de Minas e Energia? Não, mas é um gabinete especialmente para acompanhar o problema. Sobre as eleições, é a grande novidade. Veja bem, o presidente levantou um grande debate no país, que é sobre a dificuldade de se acreditar nas urnas eletrônicas. As urnas, as eleições, a disputa, eles têm que dar credibilidade para todos, né? Para quem vota, para quem é eleito e para quem é derrotado. Só depois que todos acreditam é que o ciclo eleitoral está completo. Quando o presidente levantou essa possibilidade de votar uma emenda, sabe o que aconteceu? O Tribunal Superior Eleitoral, vendo a derrota na Câmara, entendeu que era um debate que não retornaria, né? É o que a Dilma chama de o creme dental que sai do tubo não volta. Então, assim, não voltaria, todos iriam questionar. Então, o TSE abriu a possibilidade de participação da OAB, de partidos políticos, do Ministério Público e do Ministério da Defesa. Então, agora ficou mais seguro e, pelo menos, mais transparente. E aí, por isso que eu considero uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, mesmo a emenda não tendo sido aprovada no Congresso. E ele, pela primeira vez, fala desta forma, né? As eleições estão mais críveis e a gente pode acreditar no resultado. Sobre Michel Temer, ele fala de uma transparência tão grande de como foi o diálogo, né? Para chegar àquele importante processo ali de escrever aquela carta dizendo que ele segue a Constituição, que foi um momento importante. Houve uma distensão, o preço do dólar que estava em alta caiu, as bolsas voltaram a subir, quer dizer, foi uma decisão importante. E a transparência dele chega ao ponto de ele dizer, olha, eu conversei coisas com o Alexandre que eu não vou dizer aqui. Ele falou lá para a gente, mostrando uma total transparência, dizendo até onde ele pode falar. É a palavra de um presidente da República com ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem, evidentemente, que obedecer certos critérios, inclusive esse de não revelar todo o conteúdo da conversa. Mas foi uma conversa franca, aberta, longa e merece ser acessada na sua totalidade para entender melhor o governo e o presidente Jair Bolsonaro.
E quem estava lá com o José Maria, também com Augusto Nunes, entrevistando o presidente Jair Bolsonaro, é Guilherme Fiuza. Guilherme, boa noite para você, tudo bem? Queria também a sua observação, o que você achou do presidente, vendo ele ali no canto dele, no dia a dia do trabalho dele, o que você achou, qual a expectativa que você tem também daqui para frente, do que ele falou, o que ele vai conseguir colocar em prática? Salve, Gabriel, boa noite, bom te reencontrar aqui. Boa noite, querida parceira Ana Paula Henkel, Cristina Grêmio, José Maria Trindade, muito obrigado pela recepção amistosa em Brasília e boa noite a todos. Olha, o presidente Bolsonaro, o que se pode dizer, eu acho, sem nenhuma margem de dúvida, é que ele é um homem comum e com isso eu quero dizer que o que interessa a ele, o que o move, né, são razões certas ou erradas, né, os que acompanham, os que convergem, os que divergem, mas são as razões do coração dele, né? É de fato um homem comum e não dá para negar isso, né? É claro que ele, pela trajetória política, né, por aquela representação na Câmara dos Deputados, de um segmento, né, associado a pautas muito polêmicas. Eu mesmo tinha o juízo assim, de um político um pouco artificioso, né, ali, né, dividido entre a questão de representar um pouco a classe militar e um pouco certos costumes. Mas eu acho que a processo, a experiência do presidente Bolsonaro nessa cadeira, né, ali no Palácio do Planalto, realmente eu acho que o transformou, né, e não há dúvida alguma de que ele é altamente sincero nos seus propósitos, né? Isso pode parecer trivial, mas eu não vejo como trivial, eu vejo como um valor importante. E eu acho que é isso que faz com que essa pessoa, né, que atualmente é presidente do Brasil, atraia tantas conexões, né? Atraia tantas conexões populares e também dos seus parceiros de trabalho que ele levou para o governo, né? Na saída da entrevista, nós encontramos com o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia Paulo Guedes, que estava no Palácio para uma solenidade. E o ministro Paulo Guedes na minha opinião, né, é um financista, um homem bem-sucedido, né, já não tão jovem, e ele se encontra absolutamente convicto nessa missão deste governo Bolsonaro, um governo, né, no meio de tantos conflitos, de tantas polêmicas, etc. Eu não tenho nenhuma dúvida, Gabriel, de que o que faz, por exemplo, né, um aliado como o ministro Paulo Guedes se manter nessa missão é esta confiança no homem comum que é o presidente Jair Bolsonaro, né? Durante a entrevista, inclusive, num determinado momento, ele fala... Nós estávamos falando um pouco sobre a agenda de privatizações, sobre as reformas que são urgentes, etc. Ele concordou que é preciso acelerar, etc. Falou um pouco da questão das estatais, de como ele mudou a sua maneira de ver, e ele admite, que é uma coisa muito rara, que ele era estatizante, ele usa esse termo, né? Eu era estatizante. Ele não mede as palavras, né? Então, isso traz um teor de sinceridade inequívoco, na minha opinião. E o ministro Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga, né, que foi apelidado por ele de posto Ipiranga, de fato foi uma das pessoas, talvez a principal, que trouxe ao presidente um ideário, uma agenda completamente diferente da que ele era associado. Ele entendeu, acreditou naquelas pessoas e é um fiador absoluto dessa agenda. Eu acho que isso, né, que esse conjunto de coisas, e essa em especial, são a notícia de um homem comum, que não quer deixar de ser um homem comum, que não quer se embrulhar em afetações, que acerta, que erra, etc. e tal, mas que, para os que o acompanham, é confiável
dentro né, do universo de valores que caracterizam um homem comum com propósitos sinceros. Isso eu destacaria. E para concluir, nós percebemos que as dúvidas sobre o processo eleitoral, o presidente fez um barulho grande com essa questão do voto auditável, puxou muito essa bandeira, isso não passou no Congresso Nacional e o presidente, pelo que ele disse na entrevista a nós e ao mestre Augusto Nunes, que é o apresentador do Direto ao Ponto, no qual estávamos como convidados, o presidente se mostrou um pouco mais tranquilo, né, em relação a esse processo. Eu não sei se ele tem alguma informação que nós não temos, talvez tenha. Eu acho que o processo como está, me parece pouco evoluído, pouco aprimorado para que ele tenha essa confiança, mas ele afirmou que naquele conselhão, que eu também não dou muito crédito para esse conselhão não criado lá pelo ministro Barroso, né? Mas ele disse que a presença das Forças Armadas nesse conselho lhe dará a possibilidade de através das Forças Armadas, um acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral. E ele acredita que, assim, a raiz da possibilidade de criação de sistemas de fraude será muito diminuída. Essa foi, então, a informação que ele dá de que ele aposta nesse conselho, não só nas Forças Armadas, mas ele citou as Forças Armadas, nesse conselho de entidades civis que vão acompanhar e fiscalizar todo o processo eleitoral, da preparação das urnas até a apuração. Valeu, Fiuza. Ana Paula Henkel, tenho certeza que você acompanhou com muita atenção a entrevista de ontem, deve ter revisto hoje alguns pontos da entrevista do presidente Jair Bolsonaro e queria saber quais pontos você destaca. Boa noite para você aí nos Estados Unidos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Zé. Boa noite, Cris. Boa noite, Fiuza. Boa noite ao nosso mestre Augusto Nunes e à nossa audiência maravilhosa. Bom, não tem como começar o comentário de hoje deixando aqui os parabéns, né, à nossa equipe aí maravilhosa, Zé Maria, o Fiuza, o mestre Augusto Nunes e a equipe do Direto ao Ponto. Foi uma entrevista bastante rica, né, em detalhes, aí o presidente se sentindo muito à vontade. A gente sabe que, infelizmente, nós vivemos com uma imprensa militante, né, a velha imprensa, como diz o Augusto, que muitas joga cascas de banana, uma imprensa que critica absolutamente tudo, né, 24 horas por dia criticando, não apenas criticando, mas fazendo vista grossa para o debate intelectualmente desonesto, com aquelas palavras que não respeitam a história, né? Genocida, nazista, enfim. Então, é muito bom ver o presidente desarmado, né, de uma certa maneira, confortável em responder com honestidade as perguntas que foram feitas. E alguns pontos aqui, eu assisti ontem a entrevista, assisti com um bloquinho na mão, anotando, porque realmente a entrevista ficou muito rica, 1h30 de um papo muito honesto. E os pontos que eu anotei aqui, Gabriel, acho que um dos principais, né? Eu puxo esse último aí que o Fiuza mencionou, que é o presidente dizendo da participação do Exército aí, das Forças Armadas nas eleições do ano que vem. Isso, de uma certa forma, né, coloca um pouco de ordem aí no caos que é esse assunto, que se tornou esse assunto no Brasil, ainda mais quando a gente vê que ontem até noticiamos aqui o Lula reclamando que a esquerda não tem mais as ruas, não tem mais influência no Congresso, mas estranhamente tem uma influência absurda aí nos institutos de pesquisa. Então foi bom ouvir o presidente dizer que o Exército estará aí monitorando as eleições de 2022. Outro ponto também que a gente sempre vem trazendo esse ponto para esse debate em relação à pandemia, vírus, as vacinas, e que eu achei importante o presidente falar também, que é sobre a imunidade natural, e aí não é o presidente falando ou a gente falando aqui nos Pingos, são médicos conceituados falando, médicos conceituados no Brasil, no mundo,
estudos já aí mostrando, estudos inclusive de dados oficiais do governo de Israel, mostrando que quem passou pela Covid, quem tem a imunidade natural, tem até 7 vezes mais imunidade do que aqueles vacinados. Então, foi um ponto importante que eu achei para o presidente trazer, porque esse ponto precisa ser debatido, já que estamos falando sobre imunidade numa pandemia, imunização. Então, precisamos falar exatamente da imunidade natural e foi bom o presidente tocar nesse assunto, principalmente quando o assunto foi a delegação que viajou para a reunião da ONU em Nova York e muitos voltaram aí testando positivo, muitos vacinados na delegação brasileira voltaram testando positivo e o presidente não. Achei também interessante ele tocar sobre as 2 vagas que serão aí indicadas para o STF em 2023. Aquele que vencer a eleição de 2022 terá aí essa prerrogativa de indicar 2 vagas para o STF em 2023. E aí eu faço um paralelo, Gabriel, com 2016 aqui nos Estados Unidos. O vencedor da eleição presidencial de 2016 ele teria aí a indicação de 2 e uma possível terceira vaga para a Suprema Corte americana, e muitos americanos, muitos cristãos, muitos evangélicos que não gostavam muito da retórica inflamatória de Donald Trump, eles simplesmente votaram em Donald Trump, é o chamado one issue voter, aquele eleitor de uma razão apenas, né? E muitos ajudaram a eleger o presidente Donald Trump exatamente porque ele indicaria 2 nomes para a Suprema Corte americana e ele acabou indicando até 3 nomes para a Suprema Corte americana, agora com uma maioria originalista, ou seja, uma maioria que sempre tem e apenas tem a Constituição como norte das suas decisões. Para finalizar, Gabriel, gostei muito como o presidente demonstra, né? O Fiuza falou da frase que o presidente disse, né? Eu era estatizante. Eu também anotei essa frase aqui. Isso mostra que o presidente ele não tem compromisso com o erro ou de rever aí as suas posições do passado e tentar encontrar um caminho de maior liberalismo econômico. E hoje a gente vê que dentro desse liberalismo, hoje o presidente, por mais que a mídia militante fale, ditador, genocida, nazista, hoje é o personagem, o ponto principal aí da nossa nação, né? O nosso chefe do executivo que mais defende as liberdades, né? É a favor da vacina, mas é contra a obrigação do passaporte sanitário, falou também das liberdades essenciais dos cidadãos protegidas pela Constituição, isso tudo dentro de um contexto na pandemia onde a gente vê que os projetos, né, dos tiranetes, eles estão todos aí à solta, adoraram a história da pandemia de mais poder, mais poder, mais poder e menos liberdades para os cidadãos. Então, eu acho que ficou a aura de um político, um homem, né, que foi aí, houve uma tentativa grave, né, de assassinato ao candidato, mas um homem principalmente apaixonado pelo Brasil. A gente vê ele falando das viagens também que ele faz com um corpo muito técnico, né, do Ministério, talvez o Ministério mais técnico que nós tivemos nos últimos anos, ele contando das viagens e como ele conversa com seus ministros sobre os rincões aí do Brasil, os interiores, né, do Brasil, e a gente vê que um homem que não está passível aí de erros, de acertos, está disposto a ouvir a crítica construtiva, mas um homem principalmente aí apaixonado pelo Brasil. E talvez isso venha se refletindo, principalmente como se refletiu aí no 7 de setembro, o brasileiro agora também apaixonado por política. E agora dou as boas-vindas a Cristina Grêmio, minha companheira de liberdade de expressão, às quartas-feiras. Boa noite, Cristina. Também queria te ouvi-la sobre a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ontem, direto ao ponto. Sim, tudo bem? Boa noite, Gabriel, Zé, Fiuza, Ana. Um prazer estar aqui de novo com vocês e a nossa audiência maravilhosa, né? Todo mundo sabe que eu adoro dar uma olhada no chat, ver o que as pessoas estão comentando, e tem muitos elogios aqui no chat do Pingos dos dias de hoje ao direto ao ponto de ontem. Aí eu corri
para a edição do programa. Está com 1,5 milhão de visualizações já, quase 300 mil curtidas, 7 mil e tantos comentários e todos muito positivos. Foi realmente uma entrevista para lavar a alma de quem quer ouvir o presidente, de quem quer saber o que o chefe da nação tem a falar, quais são as dificuldades que ele enfrenta e por que ele não consegue fazer andar as reformas que o Brasil tanto precisa e que o brasileiro tanto quer ver aprovadas. Então, eu pesquei aqui, vou começar o meu comentário com a percepção do público, de quem estava assistindo, porque eu também estava nessa condição ontem à noite, né? Hoje estou aqui com vocês, mas ontem eu estava na condição de espectador, então já de cara também dar os parabéns para o Zé, para o Fiuza, Augusto, pela excelente entrevista. Não à toa as pessoas estão elogiando demais aqui a postura dos entrevistadores, e eu com a minha experiência também de 26 anos de repórter de televisão, e diante das câmeras a gente sabe que o entrevistado fica normalmente mais tenso. A boa entrevista é aquela em que o entrevistador consegue deixar o entrevistado à vontade para ele ser quem ele é e falar o que ele tem a dizer. Então, vocês realmente conseguiram. O presidente, a gente acostuma ver ele sempre muito tenso nas poucas vezes que está ali diante de jornalistas para dar entrevistas, mas exatamente pelo que a Ana falou, por essa imprensa militante que está o tempo todo só tirando pedras. Não que a imprensa não tenha essa função, a imprensa também tem essa função de fiscalizar e de cobrar mesmo dos homens, das mulheres públicos, né, que nos representam, que façam o que a gente espera que eles façam. O problema é quando não se deixa essa pessoa falar nunca, que é o que vem acontecendo desde janeiro de 2019, quando o presidente assumiu. Não à toa, ele acabou adotando as lives e aquele cercadinho ali como forma de se comunicar com a população, porque não tem espaço para falar na mídia e o povo precisa ouvir o seu governante. Então, dito isso, eu pego 2 comentários aqui, que estão lá na área de comentários do programa. Eu achei sensacional aqui a percepção da Sidneia Gomes Freitas, não sei se ela também está aqui assistindo Pingos nos Is, mas ela falou ontem lá o seguinte: as reformas andam a passo de tartaruga graças a um Senado que se subordina ao governo paralelo chamado STF. Para mim, a Sidneia resumiu aqui o Brasil, e ela estava comentando a entrevista do presidente. Então, ela estava vendo o que o presidente gostaria de estar vendo realizado em seu governo e não consegue realizar, os entraves ali, falando abertamente as dificuldades que ele encontra no dia a dia, no relacionamento com outros poderes também, e ela teve essa percepção. A outra que é um resumo do que é uma boa entrevista, do que é deixar um governante falar e expor suas dificuldades e suas alegrias, foi a Mádia Otton, falou o seguinte: uma aula de democracia, descentralização e liberdade. A Ana mencionou isso, né? Que o presidente deixou bem claro o quanto ele defende a liberdade, o quanto ele está ao lado do povo nesse quesito, até em relação às manifestações de 7 de setembro, que já era o principal pedido por liberdade, respeito à Constituição, mas respeito especialmente aos quesitos que garantem a liberdade do brasileiro. Então, eu acho que a Mádia também foi muito feliz aqui nesse resumo dela. Em relação ao que vocês disseram aí, Fiuza, Zé Maria, que estavam lá junto com o presidente, a percepção que vocês tiveram também e os destaques que vocês trouxeram, o que eu achei mais curioso, para mim foi novidade, foi ele ter revelado que teve 5 conversas com o ministro Alexandre de Moraes só do dia 7 de setembro para cá. Nós estamos no dia 28 de setembro. Então, você vê, passaram o quê? 20 dias, 21 dias? Em 3 semanas ele teve 5 conversas. Eu acho que está uma média bem razoável para quem não se falava e vivia tirando pedra, né? Tinha pedra de um lado para o outro, pelo menos era a percepção que a gente tinha nesse relacionamento, especificamente do ministro Alexandre de Moraes com o presidente Jair Bolsonaro. E vamos lembrar que um pouco antes do dia 7, o presidente Bolsonaro apresentou um pedido de impeachment desse ministro, Alexandre de Moraes, lá no Senado, que foi rejeitado pelo Rodrigo Pacheco, mas que a população apoiava, queria ver aquele pedido de impeachment ou qualquer um dos outros que estão lá na mesa do presidente do Senado colocado para votação. Então, realmente, se ele teve 5 conversas e até se ele preza pelo sigilo dessas conversas, respeita o outro lado e não expõe o que foi conversado, é porque realmente há um acordo ali de pacificação, é assim que eu interpreto. E ele, inclusive, revela o episódio da Declaração à Nação, como é que foi escrito, né, com o presidente Temer. Também achei bem importante esse trecho da conversa em que ele diz que o presidente Temer ligou para ele e não queria passar as ideias que ele tinha, o ex-presidente Temer não queria passar as ideias que ele tinha por telefone, por isso foi a Brasília. E que ele, presidente Bolsonaro, também tinha lá suas ideias, já tinha rascunhado ali uma declaração. E aí eles juntaram essas duas
esses dois conjuntos de ideia para formatar aquela carta, aquela declaração à nação. Então, foi sim uma declaração escrita a 4 mãos e não, como disseram os maledicentes aí, que foi o ex-presidente Temer voltando a governar. Achei muito boa a conversa, recomendo a quem não assistiu que assista. A gente precisa conhecer o nosso governante, gostando ou não, tendo votado nele ou não, concordando com a forma de governar ou não. É ele que está no comando da nação, nós somos parte dessa nação, então a gente precisa saber como a nação está sendo comandada.